Use Intel Core i5. Qual deles vale a pena? Vamos falar um pouquinho sobre a série 400, bora lá! Antes de tudo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui, que a gente faz muito vídeo legal para você que quer aprender sobre mais de hardware. Hoje vamos falar de 3 processadores: Intel i5 10400, 12400 e 13400. Sim, não vamos falar do 11400 aqui, porque ele não é mais tanto comerciável assim, e ele é mais 10400, 12400 e 13400 são de longe o que mais vendem. A 11ª geração da Intel não foi tão boa assim, daí a 10ª e a 12ª e 13ª ainda são o grande foco. Então, bora lá! O que a gente vai falar primeiro é o i5 10400, o primeiro a ser lançado desses 3, e ele é, obviamente, o mais antigo. Todas as informações que eu vou falar aqui para vocês, ou a gente pegou direto do site da Intel, ou pegamos no site Tech Power Up, que vocês já sabem que é um site bem confiável para pegar informação tanto de processador quanto de placa de vídeo. Então, especificações do 10400. Temos uma litografia de 14 nanômetros, uma litografia considerada grande se for comparar com os processadores atuais. Ele é 6 cores, 12 threads, 2.9 GHz normal e 4.3 GHz no turbo. 12 MB de cache L3, um TDP de 65 watts, bem padrão, e ali o máximo de memória seria 128 GB DDR4. E essa memória, o máximo dela seria de 2.666 MHz, o que é considerado atualmente devagar para o DDR4. O socket dela é o LGA 1200, que é o penúltimo socket usado pela Intel. O PCI máximo dele é 3.0 e o equivalente da AMD seria o 3600, o Ryzen 5 3600. Eles também foram lançados um meio que perto do outro. As principais diferenças entre o 10400 e o 3600 é o seguinte: o 3600 tem uma litografia de 7 nanômetros, um cache L3 de 32 MB ao invés do 12 e a memória de 3200 MHz, a velocidade máxima dela. Obviamente também ele usa o AMD AM4 e ele já é compatível com PCIe 4.0. O 10400, mesmo sendo um processador de alguns anos de idade, com algumas coisas um pouquinho mais velhas, como o uso apenas do PCI 3.0 e apenas 12 MB de L3, ainda continua sendo um processador que vale muito a pena pegar, principalmente se você não tem um foco em ir para próximas gerações de processadores da Intel. O 10400, lembrando, ele é um processador que tem gráfico integrado, mas o 3600, a comparação que a gente usou do lado da AMD, não tem o gráfico integrado, e isso acaba diminuindo um pouco as specs do 10400, como vocês perceberam comparando com o 3600. E uma placa-mãe que você ultimamente usaria com o 10400 seria uma H510 ou uma B560, que são ali, né, o socket LGA 1200. Uma diferença que o 10400 tem com o 3600 também é que o 10400 tem um uso maior em usos em PCs de escritório, em PCs home, né? Os PCs que não são feitos para jogar. São processadores que têm um gráfico integrado básico, que vai, obviamente, dar vídeo. Não vai rodar muita coisa, se for rodar alguma coisa. Mas ele é um processador ali exatamente para você conseguir ter vídeo e conseguir usar o seu processador normalmente, o seu navegador, outras coisas, sem se preocupar em conseguir jogar alguma coisa, que isso você não vai conseguir. Lembrando também que o 3600 não tem um gráfico integrado, então você precisaria de uma placa de vídeo para conseguir dar vídeo nele, beleza? E ele continua sendo um bom upgrade caso você queira ainda utilizar suas memórias DDR4, mas ir para uma geração mais nova, pegar ali, por exemplo, uma B560, pegar um 10400, uma placa mais de boa ali e continuar no DDR4, e vai te durar por um bom tempo ainda, que continua sendo um processador 6/12, é um processador que vai te durar ainda um tempinho. Agora vamos falar um pouquinho do 12400, e a principal diferença que a gente vai ver comparando com o 10400 é que o 12400 é compatível tanto com DDR4 quanto com DDR5. Então é um processador que consegue usar 2 tipos de memória diferentes, e obviamente tudo depende também da sua placa-mãe. Você tem que pegar uma placa-mãe ou DDR4 ou DDR5. Agora bora fazer uma comparação do 10400 com o 12400. A litografia já vai de 14 para 7 nanômetros, o que faz o processador acabar sendo mais rápido por ele ter um die menor. Ele continua sendo 6/12, então ele continua com a mesma quantidade de cores e de threads. O 12400 não tem os cores e-cores, né, os cores de eficiência, não tem esses cores mais leves que nem tem na 13ª geração, mas a gente vai chegar a estudar já já. O clock base dele diminui para 2.5 GHz, mas o clock turbo aumenta para 4.4. Já o cache L3 vai de 12 para 18 MB, que deve fazer uma diferença mínima na hora de você jogar.
O TDP continua o mesmo em 65 watts, mas ele tem um TDP máximo de 117 quando você for forçar ele. Já a memória máxima dele continua sendo 128 GB, sendo no DDR4, sendo no DDR5. No DDR4, a velocidade máxima é 3.200 MHz, já no DDR5 é 4.800. E lembrando que 4.800 MHz é considerado baixo quando comparado à potência máxima que a plataforma DDR5 vai oferecer ainda. Lembrando que já temos disponíveis memórias de 6.000 MHz DDR5, e esse número vai continuar subindo. E também a principal diferença entre o 10400 e o 12400 é que o 12400 já é outro socket, obviamente, porque esse daqui é um socket novo para DDR4 e DDR5, que é o LGA 1700. Então ele é compatível tanto com o DDR4 quanto DDR5 por causa desse LGA. E também ele já é compatível tanto com PCI 4.0 quanto com PCI 5.0, o que é um diferencial bem bom, principalmente se você for pegar uma placa de vídeo mais atual, como uma RTX 4000 ou uma RX 7000. E se a gente for comparar o 12400 com algum processador da AMD, seria o Ryzen 5 5600. Algumas principais diferenças é que o Ryzen 5 5600 ainda é compatível apenas com o DDR4, mas o cachê vai de 18 MB no lado da Intel para 32 MB no lado da AMD. E também o Ryzen 5 5600 não tem compatibilidade com o PCI 5.0, ele continua compatível apenas com 4.0 e para baixo. E o 12400 é uma ótima opção para você que já quer ter um pezinho pronto para ir para o DDR5, mas ainda não está pronto por questão dos preços das placas-mães, principalmente. Você pega o 12400 com uma B660 DDR4 e você consegue ali sem problema nenhum reutilizar suas memórias antigas, apenas trocando seu processador e sua placa-mãe. Mas daí, mais para frente, você quer dar aquele up bom, você troca sua placa-mãe, troca suas memórias e você tem um setup bem novo ali com DDR5 e com novas tecnologias por estar com uma placa-mãe com DDR5 ali, USB-C, Wi-Fi 6, esse tipo de coisa. Mas esse caso é muito bom, o 12400, por razão disso. E lembrando novamente que o 12400 tem um gráfico integrado para dar vídeo, ele não vai rodar nada, mas o nosso comparativo com o 5600 ele não tem vídeo, você precisa de uma placa de vídeo. E agora a gente tem o 13400, ele ainda continua sendo LGA 1700 como o 12400 e ele continua sendo tanto DDR4 quanto DDR5. A principal diferença do 12400 para o 13400 é a introdução dos e-cores. Como vocês sabem, 12400 é 6 cores e 12 threads, já o 13400 é 10 cores e 12 threads. O que ele tem de diferente? Ele é igualzinho, 6 cores, 12 threads, mas fora esses 6 cores P, que eles chamam de P-cores, eles também têm 4 E-cores, que seriam cores eficientes, que seriam cores que vão usar os programas de fundo, os programas que estão sendo usados no plano de fundo, ali os E-cores irão rodar, que não precisa ser uma velocidade absurda, então ele consegue rodar de fundo nesses E-cores e deixando todos os P-cores para o que você está fazendo principalmente. No nosso caso aqui seria jogar, né? Os P-cores conseguem focar no jogo e os E-cores conseguem focar ali nos programas de fundo, nos programas terceiros que estão rolando ali também no seu computador. De novo, a quantidade de cachê L3 aumenta de 18 para 20, continua sendo um cachê, se comparando com a AMD, considerável pequeno, mas ainda assim 20 MB de cachê L3 é de boa. Ele tem um TDP padrão de 65 watts, mas consegue chegar até 154 watts com você usando todos os P-cores e E-cores ao mesmo tempo. Quantidade máxima de memória continua sendo 128 GB, tanto no DDR4 quanto no DDR5, e continua ali a mesma velocidade máxima de 3.200 e 4.800 MHz. E também ele tem suporte tanto para PCI 5.0 quanto para PCI 4.0. O 13400 é basicamente um 12400, só que com algumas boas melhoras que vai fazer o teu performance ser bem melhor. E lembrando que o 13400 vai funcionar em placas-mães que o 12400 também funcionaria depois de uma atualização de BIOS, mas também não vai pegando nas cegas qualquer placa-mãe e cheque no site do fabricante se aquele modelo realmente é compatível com o seu novo processador e em qual versão da BIOS. E de comparativo do lado da AMD, a gente vai trazer aqui o Ryzen 5 7600, que daí já não é
na plataforma AMD M4 e já não é no DDR4. Já estamos então AMD AM5 e memórias apenas DDR5. Se a gente for comparar com o 7600, uma das principais diferenças é exatamente isso, que essa nova plataforma da AMD é compatível apenas com memórias DDR5. O Ryzen 5 7600 tem 5 nanômetros ao invés do 7 do 13400, ele continua sendo 6 cores e 12 threads, ele não tem e-core, já o clock turbo dele consegue chegar até 5.1 GHz, o cache L3 vai de 20 MB do 13400 para 32 MB do 7600 e o TDP dele continua de 65 watts. O máximo de memória também é 128 GB, nesse caso DDR5, e o máximo de memória do 3400 é 4.800 MHz, já do 7600 é 5.200 MHz, então já tem essa pouca melhora ali também. E o 7600 também é compatível com PCI 5.0 e 4.0. E agora, nesse caso, difere. Lembra que toda vez eu tava falando, lembrando que essa comparação a gente está comparando um processador que tem gráfico integrado da Intel e o processador da AMD não tem. Nesse caso, o 7600 tem um gráfico integrado exatamente como o da Intel, só para dar vídeo. Você não vai conseguir rodar muita coisa com o gráfico integrado do 7600. Ambos têm aquele gráfico integrado basicamente para você não precisar de uma placa de vídeo para rodar o seu PC com os seus programas normais sem pensar em jogar. Mas se a gente adicionar uma placa de vídeo em ambos esses processadores, o 7600 pode acabar tendo uma melhora por razão do seu cachê maior de 32 MB. Então, antes de finalizar, só quero falar um pouquinho das maiores diferenças que tem na última geração da Intel e da última geração da AMD. Bora lá. Do lado da Intel, o que a gente tem de diferente? Algo que a Intel tem e a AMD não tem são exatamente os E-cores, os Efficiency Cores, que são os cores feitos para rodar programas em segundo plano. Outra coisa que essa geração da Intel tem e a da AMD não tem é o fato que ela roda tanto em DDR4 quanto em DDR5, tudo dependendo da sua placa-mãe. Mas algo que a AMD tem e a Intel não tem são os processadores X3D, que são aqueles processadores com uma quantidade de cache L3 bem maior do que o normal, o que causa ele ter uma boa performance, uma boa melhora na performance nos processadores da AMD. Mas também a gente tem que levar em conta os Efficiency Cores do lado da Intel, que também ajudam em performance de jogos. Então, acabou por hoje. Eu espero que eu tenha tirado todas as suas dúvidas entre esses processadores em 5 do lado da Intel. E se você tiver alguma outra dúvida, é só comentar aí embaixo que a gente vai te ajudar. Já aproveita, inscreve no canal aí, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo e dá aquele likezão no vídeo que ajuda a gente muito, fechou? Até a próxima!